Ele deixou-a grávida. 18 anos depois, a sua filha Gênio sobe ao palco e ele descobre finalmente a verdade. Liliana Santos tinha apenas 21 anos quando a sua vida deu uma volta que ela não podia imaginar. A viver num pequeno quarto de residência universitária no centro de Lisboa, ela equilibrava as aulas de moda durante o dia com o trabalho noturno numa loja vintage apenas para pagar a renda. O seu sonho era tornar-se uma designer, alguém cujo nome pudesse um dia ser sussurrado nos red carpets e nas passereles. Não era rica, mas era ambiciosa e, acima de tudo, estava apaixonada. Alexandre Reis era tudo o que Liliana não era. Mais velho, confiante e já bem-sucedido. Aos 27 anos, tinha a sua própria empresa de investimentos, uma reputação de fazer negócios agressivos, mas inteligentes, e um mentor da Avenida da Liberdade que o apresentava em todas as festas como o próximo prodígio financeiro. Tinha olhos castanhos que viam através dos mercados e um charme impossível de ignorar. Quando ele entrou na loja onde Liliana trabalhava, numa quinta-feira chuvosa à noite, os seus mundos colidiram. Ela não era suposto estar de serviço. Alguém tinha faltado, e ele não era suposto estar a fazer compras. Estava apenas a matar o tempo antes de um jantar tardio com clientes. Começaram a conversar. Uma semana depois eram inseparáveis. Ele levou-a a clubes de jazz no bairro Alto, surpreendeu-a com passeios noturnos até a margem sul para comer pizza e ouvia-a falar dos seus designs como se ela já fosse uma lenda. Pela primeira vez, Liliana sentiu que alguém acreditava nela sem precisar de provas. Quando descobriu que estava grávida, ficou aterrorizada. Mas uma pequena parte dela estava esperançosa. Alexandre sempre disse que queria ter uma família um dia. Talvez não agora, mas um dia. Talvez fosse o destino a avançar esse plano. Ela não esperou. Contou-lhe tudo durante o pequeno almoço na sua cobertura. A voz a tremer, as mãos apertadas contra os joelhos. Ele olhou para ela em silêncio. Depois pediu tempo para pensar. No dia seguinte, ele desapareceu. O seu número de telefone deixou de funcionar. A sua assistente disse que ele estava a viajar por tempo indeterminado. Sem flores, sem mensagens, sem respostas. Liliana ficou destroçada. Ligou repetidamente, até que, finalmente, alguém na sua empresa lhe disse secamente: ele não quer contacto. Ela não sabia que ele tinha recebido uma carta datilografada e fria, assinada com o nome dela, mas que não vinha dela. Nela, o escritor alegava que a criança não era dele e que ela tinha mentido para o prender. A carta dizia-lhe para se afastar e não olhar para trás. A remetente era a mãe dele, Vitória Reis, uma mulher de nervos de aço que tinha construído uma dinastia de dinheiro e controlo e não tolerava distrações, especialmente de estudantes de moda pobres. Alexandre acreditou na carta. Ou talvez tenha escolhido acreditar. Ele não lhe ligou, não fez perguntas, ele afastou-se. Liliana ficou sozinha. Pensou em interromper a gravidez. Seria mais fácil. A sua bolsa de estudos já estava por um fio e os seus pais tinham cortado laços quando ela se mudou para a capital sem terminar o curso de gestão. Mas quando ouviu o batimento cardíaco durante a primeira ecografia, tudo mudou. Saiu da residência, vendeu a sua máquina de costura e encontrou um estúdio do tamanho de um armário numa cidade a 3 horas a norte chamada Évora. Sem cena de moda, sem discotecas, sem rostos familiares. Ela chorou durante semanas, contava moedas para os bens essenciais, costurava vestidos de noiva de outras pessoas na sala de estar apenas para pagar as vitaminas, mas recusou-se a desistir.
Esta criança seria amada, esta criança nunca se sentiria abandonada, e por mais que doesse, ela nunca mais diria o nome dele. Sofia nasceu numa amarga noite de janeiro, quando a neve cobria as janelas em espessas camadas silenciosas e as luzes do hospital piscaram uma vez durante uma rajada de vento que quase cortou a eletricidade. Liliana chegou sozinha, curvada pela dor, o casaco ensopado. A enfermeira perguntou gentilmente se o pai viria. Liliana apenas abanou a cabeça. Não dizia o nome dele há meses. O parto foi longo, exaustivo e cru. Não houve flores, avós ansiosos a passear pelos corredores, nenhum parceiro orgulhoso para cortar o cordão umbilical. Mas quando puseram a pequena bebé no peito de Liliana, tudo o resto desapareceu. Ela tinha cabelo loiro já a formar-se na coroa, e quando os seus olhos se abriram, eram escuros, profundos, inconfundivelmente castanhos. Não eram a cor dela, não eram da sua família. Eram dele. Por um momento, Liliana não conseguia respirar. Ela chamou-lhe Sofia, sem hesitar. Era um nome que sempre amou, forte e elegante. Sofia Santos, sem hífen, sem segundo apelido, sem vestígio de um homem que tinha escolhido a ausência. Os dias seguintes foram um borrão de barulho e silêncio. Sofia chorava muito e dormia pouco. Liliana aprendeu a funcionar com 3 horas de sono interrompido, alimentando-a entre despertadores e tarefas freelance. O apartamento continuava demasiado pequeno, com um aquecedor que só funcionava se ela lhe desse 2 pontapés laterais e suplicasse. O ar frio do inverno esgueirava-se pelas janelas, mas ela agasalhava Sofia em camadas de cobertores comprados em segunda mão e abraçava-a durante todas as tempestades. Às vezes, sussurrava-lhe histórias de um futuro bonito onde viviam perto do oceano e tinham prateleiras de livros que tocavam o teto. Não sabia se esses sonhos se realizariam, mas eles mantinham-na quente. Quando Sofia fez 1 ano, já conseguia manter o contato visual por mais tempo do que a maioria das crianças. Aos 2, montava puzzles mais rápido do que o pessoal da creche alguma vez tinha visto. Liliana guardava cada marco num caderno de couro gasto, juntamente com esboços de designs de roupa que nunca tinha tempo de fazer. Trabalhava todo dia, ia buscar Sofia ao fim da tarde e ficava acordada até tarde a fazer contabilidade para uma empresa local, cujo dono lhe pagava em dinheiro por fora. O dinheiro era apertado sempre, às vezes insuportavelmente. Houve dias em que Liliana passava sem refeições para que Sofia não tivesse de o fazer. Cortava cupons, comprava em segunda mão e aprendeu a esticar um saco de compras para uma semana inteira. Mas, de alguma forma, sempre que via Sofia rir ou ler em voz alta um dos seus livros ilustrados, sentia que a vida ainda lhe estava a oferecer algo sagrado. A sua filha era feliz, curiosa, destemida. E isso era tudo. A vila de Évora era pequena e calma, mas a biblioteca local tornou-se o seu segundo lar. A bibliotecária, a senhora Carmo, notou cedo a rapidez com que Sofia devorava livros ilustrados e introduziu-a gentilmente em livros de ciências feitos para crianças mais velhas. Liliana usava os seus intervalos para pesquisar classificações de escolas públicas e programas de enriquecimento extracurricular. Ela não podia pagar educação privada, mas podia construir um caminho tijolo a tijolo. Quando Sofia entrou para o ensino primário, os professores chamavam-lhe sobredotada. Era silenciosa, mas observadora, gentil, mas ferozmente determinada. Ela nunca perguntou pelo pai, nenhuma vez. Liliana perguntava-se se ela estava à espera, ou se, de alguma forma, já entendia. Em todos os aniversários, Liliana dava-lhe um presente, feito à mão,
Um livro de histórias cozido em tecido, um vestido que ela adaptava de raiz ou uma caixa de sombras cheia de desenhos das suas memórias. Não tinha nada caro para oferecer, mas deu-lhe tudo o que importava. Com o passar dos anos, o apartamento não ficou maior, mas as suas vidas, sim. Sofia tornou-se o tipo de rapariga que outras crianças admiravam, não por ser popular, mas por não ter medo de ser diferente. Juntou-se ao clube de ciências no ciclo, começou a dar explicações de matemática no 7º ano e lia revistas médicas por diversão no 8º. Liliana observava com admiração silenciosa. Ela tinha construído uma vida sobre sonhos desfeitos e fita adesiva, mas de alguma forma isso tinha produzido algo de ouro. A sua filha era brilhante, e embora o mundo não tivesse sido justo para ela, Sofia tinha-o transformado em algo bonito. No momento em que Sofia fez 17 anos, ela tornou-se uma espécie de fenômeno silencioso em Évora. Ela era o tipo de estudante de quem os professores falavam na sala de pessoal não apenas pela sua inteligência, mas pela forma como se comportava. Ela nunca procurava atenção, nunca se gabava, nunca publicava selfies ou exibia prêmios. Em vez disso, colecionava conhecimento como outros colecionavam seguidores e comportava-se com uma graça muito além dos seus anos. Os seus dias eram passados entre aulas avançadas, sessões de tutoria voluntária, feiras de ciências e maratonas de estudo noturnas no mesmo canto da biblioteca local onde tinha aprendido a ler. Apesar do peso da expectativa, Sofia nunca parecia sobrecarregada. Organizava o seu tempo com precisão militar. O seu quarto, embora pequeno, estava coberto de quadros brancos, notas post-it, prazos de bolsas de estudo e citações que achava inspiradoras. Ela vivia num mundo de equações, artigos de investigação e ambição silenciosa. No entanto, para todo o seu foco acadêmico, havia uma suavidade nela, um calor herdado da mãe. Ela arranjava tempo para os estudantes mais tímidos, defendia qualquer pessoa que fosse ridicularizada e agradecia sempre aos zeladores pelo nome. Foi o seu professor de química, o professor Diniz, quem primeiro notou que ela estava a trabalhar em algo muito maior do que um projeto escolar típico. Nos fundos do laboratório de ciências, Sofia tinha montado um mini posto de trabalho onde estava a desenvolver um sistema de filtração biodegradável e de baixo custo usando enzimas naturais. O seu objetivo, explicou-lhe uma tarde enquanto limpava beakers, era criar algo que pudesse ser usado em áreas subdesenvolvidas com pouco acesso à água potável. Tinha começado como uma ideia simples para uma competição local, mas quanto mais ela aprofundava a investigação, mais determinada ficava em transformá-la em algo real. O professor Diniz, atordoado com a profundidade da sua investigação, submeteu o seu projeto a uma exposição de inovação a nível nacional sem lhe dizer. Quando ela ganhou o primeiro lugar, representantes de fundações científicas nacionais tomaram nota. Uma delas, uma mulher chamada Eva Marques, que trabalhava com uma rede de investidores filantrópicos, apresentou-se a Sofia após a cerimônia e perguntou-lhe se ela alguma vez tinha considerado candidatar-se à Cimeira Nacional de Inovação Jovem no Porto. Era um evento anual, apenas por convite, frequentado por olheiros universitários, investidores e capitalistas de risco que procuravam apoiar talentos promissores antes mesmo de entrarem na universidade. Sofia nunca tinha ouvido falar nisso. Ela sorriu educadamente e agradeceu, mas no momento em que chegou à casa, passou horas a pesquisar. Ela sabia que o custo da viagem por si só seria impossível para a mãe cobrir, mas Liliana não hesitou.
Nessa mesma noite, ela aceitou mais um cliente de contabilidade noturna e candidatou-se a bolsas de viagem locais. Em 3 semanas, tudo estava combinado. A viagem para o Porto marcou a primeira vez que Sofia tinha saído do seu distrito. Ela arrumou os seus poucos pertences numa mala de segunda mão e levou os componentes do seu projeto numa caixa reforçada com fita adesiva. Liliana não podia ir com ela, por isso abraçou-a fortemente na estação de autocarros, a voz a tremer enquanto sussurrava: "O que quer que aconteça lá, sê exatamente quem tu és. Isso será sempre o suficiente." O Porto era um mundo diferente de tudo o que Sofia alguma vez tinha visto. Edifícios altos de vidro estendiam-se pelas nuvens, o ar estava elétrico com ambição, e por toda a parte havia pessoas que pareciam irradiar poder e propósito. A cimeira foi realizada num luxuoso salão de hotel, cheio de filas de stands, luzes de palco, câmaras e estranhos de fato a fazer perguntas complexas. Durante as primeiras horas, Sofia sentiu-se invisível. O seu posto ficava num canto tranquilo da sala, longe da área de apresentação principal. Os stands mais próximos do centro estavam cheios de estudantes de academias privadas e programas internacionais, miúdos que falavam com confiança sobre startups multimilionárias e tinham mentores com apelidos famosos. Ela sentiu-se deslocada nos seus sapatos de segunda mão e blazer comprado em loja solidária, mas lembrou-se do porquê de ter vindo. Quando os juízes chegaram à sua mesa, ela falou sem notas, explicou a ciência, a escalabilidade, a eficiência de custos e o potencial de impacto global. Ela não se vendeu como uma marca, ela simplesmente disse a verdade. No final da sua demonstração, um dos juízes olhou para ela por um longo momento e perguntou: "De onde disse que é novamente?" Ao longo do dia, mais pessoas vieram. Alguém deve ter falado. Um professor do IST parou e deixou o seu cartão. Uma mulher de uma instituição da Universidade de Coimbra perguntou se ela estaria disposta a apresentar numa cimeira internacional na primavera. Um investidor de tecnologia convidou-a a candidatar-se a uma bolsa de investigação de verão. O burburinho à volta do seu posto cresceu, não por causa de publicidade chamativa, mas porque o trabalho era real. O projeto de Sofia era diferente. Não foi concebido para impressionar, foi concebido para importar. Ao final da tarde, enquanto fazia uma pequena pausa perto da mesa de snacks, ela ouviu um grupo de convidados bem vestidos a discutir o futuro das inventoras e a importância do investimento precoce em talentos. Ela não sabia que um desses homens, de costas para ela, vestido com um fato cinza carvão, ia bebericar algo. Era Alexandre Reis, o seu pai. Ele ainda não a tinha visto. E ela nunca o tinha visto. Estavam na mesma sala pela primeira vez em 18 anos, e nenhum dos dois tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Alexandre Reis normalmente não frequentava cimeiras de inovação jovem. A sua agenda estava cheia de reuniões de conselho, de administração corporativas, negociações internacionais e investimentos de alto risco em tecnologia. Mas este evento em particular tinha chamado a sua atenção depois de um dos sócios júnior da sua empresa ter mencionado uma lista crescente de estudantes invulgarmente talentosos que apresentavam soluções para problemas reais. A Reis Tech Ventures tinha recentemente lançado uma ala filantrópica focada em investimentos educacionais de fase inicial, e embora Alexandre raramente lidasse com a divulgação pessoalmente, algo nesta viagem para o Porto o tinha compelido a ir em pessoa. Disse a si mesmo que era por visibilidade estratégica,
algumas fotos de RP, talvez 1 ou 2 nomes promissores para ficar de olho. O que ele não esperava era que o dia tomasse a reviravolta mais acentuada da sua vida. O salão estava lotado, pulsando com energia juvenil, ambição e o murmúrio baixo do networking. Ele apertou mãos, acenou com a cabeça durante as apresentações e recusou entrevistas educadamente. Não estava com vontade de conversa fiada. Algo no ar parecia pesado. Talvez fosse a fadiga, ou talvez fosse a sensação que ele tinha às vezes, nos momentos tranquilos entre reuniões, de que algo estava em falta e tinha estado por muito tempo. Estava no meio de uma conversa com um conselheiro sênior do IST quando notou um pequeno ajuntamento a formar-se num dos cantos traseiros da sala de exposições. Ele podia ter ignorado, geralmente fazia-o, mas uma voz familiar no meio da multidão chamou a sua atenção. Não familiar porque ele a reconheceu, mas por causa do seu tom. Era calmo, preciso e intencional. Alguém estava a explicar um mecanismo científico de uma forma que mesmo um não-cientista podia entender. Os seus olhos desviaram-se e foi então que a viu. A rapariga estava ao lado de uma exposição feita à mão. Nada chamativo, apenas pesquisa bem organizada, diagramas e uma mesa com uma série de pequenos modelos de filtração. Ela estava a explicar algo a um painel de ouvintes e havia uma subtil confiança na sua postura, o tipo que não era ensaiado ou treinado. Alexandre não sabia dizer porquê, mas o seu coração deu um puxão estranho e chocante. Ela tinha cabelo loiro comprido puxado para trás numa trança solta e quando se virou ligeiramente para ajustar o seu equipamento, ele viu o seu rosto claramente. Por um momento, tudo nele congelou. Os seus olhos profundos, inconfundivelmente castanhos, estavam a olhar para cima enquanto ela falava com um dos juízes, e Alexandre sentiu algo antigo e enterrado a vir à superfície. Ele aproximou-se a tentar entender o que estava a ver. Não havia engano. Os seus traços eram assustadoramente familiares. Ela não se parecia com ele na estrutura, mas os olhos, a forma, o foco tranquilo, a ligeira inclinação da cabeça quando ela parava para pensar. Ele conhecia esses padrões. Tinha-os visto antes, 18 anos atrás, numa sala de hospital que nunca visitou, num adeus que nunca percebeu que tinha feito. Ela parecia-se com Liliana. Ele moveu-se pela multidão, puxado por algo que não entendia. Quando chegou à beira do grupo à volta do seu stand, viu o nome dela no expositor. Sofia Santos. Não Reis, apenas Santos. Ele cambaleou ligeiramente para trás, quase como se tivesse sido atingido. Não ouvia aquele nome há quase 2 décadas. Tinha se forçado a não o fazer. Liliana Santos. A rapariga que ele amara, aquela em quem tinha pensado inúmeras vezes em silêncio, aquela que ele tinha deixado para trás depois de ter chegado uma carta, fria, devastadora, final. Uma carta que lhe dizia que a criança não era dele, que ela tinha mentido, que ela não queria nada dele. Mas agora, em frente a esta rapariga de 18 anos, Alexandre percebeu algo em que se tinha recusado a acreditar durante anos. Aquela carta tinha sido uma mentira. Ele não precisava de um teste de ADN. Não precisava de confirmação. Estava a olhar nos olhos da sua filha. O pânico subiu-lhe, colidindo com a culpa, o choque e algo ainda mais pesado, o luto. Ele tinha perdido tudo. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de escola. A sua vida inteira tinha passado sem ele. E agora ali estava ela, em frente a ele, brilhante e composta, e nem sequer sabia que ele existia. Enquanto a multidão começou a dispersar,
Ela moveu-se em direção à mesa de snacks, passando por ele sem sequer um olhar. Por que olharia? Ele era um estranho. E depois ele viu-a, Liliana. Ela estava no lado oposto da sala, meio escondida, atrás de um dos banners altos, a observar Sofia como uma sentinela orgulhosa. O cabelo dela estava mais curto agora, preso atrás de uma orelha, e a sua postura mais direita, mas era ela, a mesma Liliana por quem se tinha apaixonado, exceto que os seus olhos agora carregavam uma profundidade e um cansaço que ele nunca tinha visto antes. Os olhos deles encontraram-se. Durou apenas um segundo, mas nesse segundo o tempo dobrou-se sobre si mesmo. Todos os anos em que ele a tinha afastado dos seus pensamentos, toda a dor que ele pensava ter enterrado, todas as escolhas que ele tinha defendido, tudo voltou com uma força que quase lhe tirou o ar dos pulmões. Ela não disse nada, não chorou, não gritou ou fugiu. Ela simplesmente olhou para ele como se o desafiasse a mover-se, a desafiá-lo a falar. A sua expressão não era fria, mas também não era acolhedora. Estava cansada, guardada, viva com memórias que nenhum dos dois tinha alguma vez confrontado. Ele deu um passo em direção a ela, mas ela virou-se, não de forma dramática, nem zangada, apenas com a resolução silenciosa de alguém que passou demasiado tempo a esperar por algo que nunca chegou. Alexandre ficou ali, rodeado de sucesso, de dinheiro, de tudo o que alguma vez pensou que queria. E tudo o que conseguia pensar era que tinha perdido as duas pessoas que podiam ter dado significado a tudo isso. A sua filha estava ali, viva, extraordinária, e ele era um fantasma no mundo dela. Pela primeira vez em 18 anos, Alexandre Reis sentiu o peso total daquilo de que se tinha afastado. E pela primeira vez, ele não sabia se tinha o direito de voltar a entrar. Alexandre saiu da gala naquela noite num estado de descrença dormente. Não ficou para os discursos principais ou para a recepção de encerramento. Não falou com ninguém à saída, ignorando os investidores e jornalistas que tentavam apertar-lhe a mão ou dar-lhe cartões. Mal se lembrava de ter caminhado pelo lobby do hotel ou de ter entrado no carro preto que o esperava lá fora. O seu motorista perguntou se estava tudo bem, mas Alexandre apenas acenou com a cabeça, a olhar fixamente pela janela fumada, enquanto as luzes do porto passavam desfocadas. Nada parecia real. A cidade lá fora parecia exatamente a mesma, mas algo fundamental dentro dele tinha mudado, e não havia como voltar atrás. Ele passou a noite na sua suíte penthouse, sem dormir, sem trabalhar, apenas sentado em silêncio com um copo de scotch intocado na mão. Os pensamentos vinham em ondas, imagens de Liliana de anos atrás, o som do seu riso, o dia em que ela lhe tinha dito que estava grávida. Depois a carta. O papel que ele ainda se lembrava de segurar na mão como uma sentença de morte, cada palavra desenhada para matar o futuro, que ele nem tinha percebido que queria. Na altura parecia racional ir embora. Lógico, ele tinha acabado de começar a fazer um nome para si mesmo, não achava que estava pronto para um filho, muito menos para um escândalo. Mas agora, 18 anos depois, ele entendeu que a lógica tinha sido uma máscara. O medo tinha tomado a decisão, e as mentiras de outra pessoa tinham-na selado. Na manhã seguinte, Alexandre fez algo que não fazia há anos. Ele regressou à fonte da dor. Abriu a gaveta trancada no seu escritório onde guardava documentos antigos, ficheiros que nunca tocava, pedaços da vida que tinha enterrado. A carta ainda estava lá, dobrada e amarelada com o tempo. Ele leu-a novamente. O tom, a redação, não soava a Liliana. Era frio, sem emoção ou nuances. Algo estava errado.
No fundo, a assinatura estava datilografada, não manuscrita. O estômago dele revirou-se. Ele ligou para a sua ex-assistente, uma mulher chamada Ângela, que tinha trabalhado de perto com a sua mãe durante esse tempo. Quando ela atendeu, ele não perdeu tempo com cumprimentos. Ângela, ele disse a voz baixa, mas firme. A minha mãe escreveu aquela carta da Liliana há tantos anos. Houve uma longa pausa do outro lado, depois um suspiro. Esperei 18 anos para me perguntares isso. A verdade saiu em cascata. Vitória Reis, elegante, calculista, tinha interceptado a carta verdadeira que Liliana tinha escrito, uma cheia de medo, esperança e honestidade, e a tinha substituído por uma mensagem forjada, destinada a cortar todos os laços. Ela tinha visto o relacionamento como uma ameaça ao futuro de Alexandre, um inconveniente que ele não podia pagar. Ângela sabia, mas manteve-se em silêncio por medo de retaliação. Agora, após quase 2 décadas, a verdade finalmente veio à tona. Alexandre desligou e sentiu os joelhos enfraquecerem. Era tarde demais para desfazer os anos, tarde demais para voltar aos primeiros passos ou aniversários ou canções, de embalar, mas talvez não fosse tarde demais para tentar. Não para consertar, porque algumas coisas não podiam ser consertadas, mas para mostrar a ambas, que ele não tinha ido embora conscientemente. Que ele tinha estado errado, mas não indiferente. Que ele se importava. Ele tentou contactar Liliana, mas ela não respondeu. E-mails ficaram sem resposta. Chamadas nunca foram devolvidas. Não era raiva, ele sentia isso. Era proteção. Ela já não estava a proteger-se dele, estava a proteger Sofia. E ele não a podia culpar. Então ele começou do lado de fora. Ele financiou anonimamente o restante da bolsa de Sofia através de um acordo de doador silencioso. Contactou os organizadores da cimeira e pediu que o projeto dela fosse destacado no newsletter global deles. Através de um ex-professor da Universidade de Coimbra, ele garantiu-lhe um convite para um programa de pesquisa especializado para recém-formados do ensino secundário. Cada movimento que ele fez foi estratégico, mas invisível. Sem assinaturas, sem anúncios. Ele não queria comprar o seu caminho para a vida dela. Ele só queria ter a certeza de que as portas que ela merecia estavam abertas. À noite, ele pesquisava obsessivamente o trabalho dela. Leu cada linha dos seus artigos publicados, estudou a forma como ela pensava e ficou chocado com a visão dela. Sofia não era apenas inteligente, era revolucionária. Pensava como uma engenheira, falava como uma humanitária e comportava-se como alguém a quem nunca foi dito que não podia fazer algo. Tudo isto era obra de Liliana. Ela tinha criado esta rapariga sem ajuda, sem apoio, sem rede de segurança. E, no entanto, Sofia tinha se tornado alguém em quem o mundo estava agora a lutar para investir. A parte mais difícil era ficar afastado. Ele queria ligar-lhe, apresentar-se, explicar tudo. Mas como podia ele? O que é que ele diria? Eu sou o teu pai. Eu desapareci porque alguém me mentiu, e eu não me dei ao trabalho de descobrir a verdade. Não era suficiente. Pedidos de desculpa eram fáceis. 18 anos de silêncio não eram. Então ele esperou. Continuou a ajudar onde podia, sempre anonimamente, sempre cautelosamente. Ele arranjou-lhe encontros com mentores, agendou almoços com mulheres em STEM que podiam inspirá-la e até pressionou para que o trabalho dela fosse submetido a um comitê global de prêmios de ciência juvenil. Cada vez que ouvia o nome dela mencionado num artigo ou num podcast, sentia uma pontada de orgulho e tristeza.
Semanas se passaram antes de Liliana finalmente responder. Era uma única linha num e-mail. Eu sei que foi o teu dinheiro. Eu sei que tu sabes. Não a contactes. Ele ficou a olhar para a mensagem por muito tempo. Não era cruel, era clara, era um limite. E, no entanto, nessa mesma semana, Sofia enviou-lhe um pedido de ligação no LinkedIn. Ele não sabia como ela o tinha encontrado, ou o que ela sabia, ou se o pedido tinha sido acidental. Mas estava lá. A olhar para ele, ele clicou em aceitar. As suas mãos tremiam. Era a menor das portas, uma fresta. Mas para Alexandre parecia ar depois de se afogar. Pela primeira vez desde aquela noite no porto, ele permitiu-se ter esperança. Talvez o caminho à frente não estivesse fechado. Talvez a redenção não começasse com grandes gestos, mas com presença, paciência e verdade. Sofia não esperava nada de invulgar quando enviou o pedido de ligação. Foi um ato calmo e impulsivo, desencadeado mais pela curiosidade do que pela intenção. Ela tinha visto o nome dele mencionado num artigo sobre doadores anônimos que apoiavam a inovação juvenil e, embora não soubesse exatamente como, algo na forma como o artigo descrevia o envolvimento do homem parecia pessoal. Ela lembrou-se de o ter vislumbrado nas cimeiras semanas antes, um homem de fato escuro com olhos cansados, a observar o estende dela do outro lado da sala como se tivesse visto um fantasma. Na altura, ela não tinha pensado muito nisso. Mas agora, depois de um comentário estranho de um dos juízes e do súbito ímpeto que o seu projeto tinha ganho em círculos muito além do seu alcance, ela começou a ligar as pontas. A sensação de que alguém estava a cuidar dela já não era apenas intuição, era real. E ela tinha um palpite de que era ele. Quando ele aceitou o pedido, ela não enviou mensagem de imediato. Ela olhou para o seu perfil, percorrendo o impressionante portfólio, as credenciais universitárias, a lista de empresas que ele tinha construído a partir do nada. Não havia menção de família, sem fotos, sem detalhes pessoais. O homem era todo negócios, mas o silêncio na sua biografia parecia mais alto agora. Ela guardou a sua descoberta para si mesma durante alguns dias. A mãe tinha estado mais tensa do que o habitual ultimamente, a chegar à casa do trabalho calada e distraída, a demorar-se mais do que o necessário a olhar para fotografias antigas, a dobrar a roupa como se não estivesse realmente na sala. Sofia não fez perguntas. Ela sabia quando a mãe estava a carregar algo pesado. Sempre foram apenas as duas, e Liliana nunca lhe tinha mentido. Mas isto era diferente. Esta era a primeira vez que Sofia sentia que algo estava a ser escondido. O momento chegou inesperadamente. Era um sábado à noite, a chuva a bater nas janelas, e Sofia estava na cozinha a terminar uma candidatura a uma bolsa, enquanto Liliana estava na banca a lavar a louça à mão. Sem levantar a cabeça, Sofia disse calmamente: "Acho que sei quem é o meu pai." As mãos de Liliana pararam na água. Ela não se moveu durante 5 segundos inteiros. Depois, lentamente, fechou a torneira e secou as mãos com uma toalha, as costas ainda viradas para a filha. "Diz isso outra vez", sussurrou. Sofia fechou o laptop. "Eu vi-o na cimeira. Eu não sabia na altura, mas acho que é ele quem me tem ajudado. O financiamento anônimo, as ligações de pesquisa, começou depois do porto. Reconheci o nome dele num artigo de doador e depois encontrei-o online. O nome dele é Alexandre Reis, certo?" Liliana virou-se, o rosto pálido, mas calmo. Os seus olhos procuraram os de Sofia e depois algo nela pareceu esvaziar. Ela acenou com a cabeça uma vez. "Sim." A palavra caiu na sala como um prato quebrado.
frágil, final, impossível de ignorar. Sofia não falou por um momento. Ela tinha preparado 1000 versões desta conversa na sua cabeça, mas nenhuma delas parecia certa agora. Finalmente, ela perguntou a única coisa que importava. Ele sabia de mim? Liliana sentou-se em frente a ela e soltou um suspiro lento e trêmulo. Não, não sabia. Não na altura. E então ela contou-lhe tudo. A verdade. A história de amor. O silêncio repentino. A carta forjada. A traição não apenas de um parceiro, mas de um futuro. Ela contou a Sofia sobre a noite em que deu à luz sozinha, sobre os anos de trabalhar em 2 turnos, sobre a escolha de nunca envenenar a vida da filha com ressentimento. Ela não sabia a verdade completa até recentemente, mas suspeitava há muito tempo que algo não batia certo, e quando o viu na cimeira, tudo dentro dela o confirmou. O homem que ela amou foi enganado, mas também se permitiu desaparecer sem lutar. Sofia ouviu sem interromper. O seu rosto permaneceu imóvel, mas o seu coração batia no peito como um sino de aviso. Durante todo este tempo, ela viveu sem pai. Não porque ele tivesse morrido ou fosse desconhecido, mas porque ele tinha sido enganado. Porque ele acreditou numa mentira. Porque ele não verificou. A dor não era aguda, era lenta e profunda, como algo a ser puxado para fora do seu peito, fio a fio. Então ele sabe agora, ela disse finalmente, que eu sou filha dele. Liliana acenou com a cabeça. Sim, ele descobriu depois da cimeira. Ele é quem financiou o teu programa. Ele tem tentado contactar-me. Eu não o deixei falar contigo. Não sabia se ajudaria ou se magoaria mais. Sofia levantou-se e caminhou até a janela. Ela não chorou, não gritou. Ela apenas ficou ali, braços cruzados, a observar a chuva arriscar o vidro em longas linhas trêmulas. Por que é que ele não se esforçou mais naquela altura? Perguntou. Por que é que ele não questionou? Estavas a carregar o filho dele. Por que é que isso não foi suficiente? Liliana abanou a cabeça lentamente. Eu pergunto-me isso todos os dias, mas acho que a resposta é simples. Ele teve medo, e talvez demasiado orgulhoso, e deixou que outra pessoa decidisse a vida dele por ele. Sofia não respondeu. Naquela noite, ela não dormiu muito. Releu tudo o que conseguiu encontrar sobre Alexandre Reis, a sua carreira inicial, a sua ascensão na tecnologia de Lisboa, a sua reputação de decisões calculadas e distância emocional. Tentou imaginá-lo como um jovem, assustado e ambicioso, e tentou imaginá-lo agora, a tentar fazer as pazes sem saber como. No dia seguinte, ela enviou-lhe uma mensagem. Era curta, cautelosa e direta. Eu sei quem é. Eu sei o que aconteceu. Eu ainda não sei o que quero de si. Mas acho que devemos falar. Ela olhou para ela por muito tempo antes de carregar em enviar. As suas mãos tremeram, mas a sua voz manteve-se firme. Em algum lugar profundo dentro dela, algo antigo estava a despertar. Não era esperança exatamente, mas a possibilidade dela, e isso era o suficiente para começar. Alexandre leu a mensagem 5 vezes antes de se permitir acreditar que era real. Estava sentado no seu escritório, rodeado por paredes de vidro e pelo zumbido silencioso de um mundo que já não lhe interessava como antes. O seu telemóvel vibrava com alertas de mercados, assistentes e reuniões para as quais já estava atrasado, mas nada disso importava. Não naquele momento. A mensagem tinha vindo de Sofia, não de Liliana, não de um advogado, não de uma prima distante. Sofia, ela própria. A rapariga cujo rosto o tinha assombrado desde a noite da cimeira.
A rapariga que olhava para o mundo com uma mente mais afiada do que a maioria e olhos que eram metade dele. Ela tinha-o contactado. As palavras eram cautelosas e frágeis, mas estavam abertas. Ela queria falar. Ele não sabia o que responder. Para um homem que tinha construído impérios com as suas palavras, que podia influenciar conselhos de administração e investidores com uma única frase, Alexandre viu-se paralisado. Não havia instruções para isto. Sem fórmula, sem guião. Ele respondeu simplesmente: eu ficaria honrado em falar consigo. Quando e como? Se sentir pronta. Passaram-se 3 dias antes que ela respondesse novamente. Ele não a pressionou. Passou o tempo a percorrer memórias que há muito tinha suprimido, forçando-se a sentar-se com a vergonha. A imagem de Liliana, sozinha num hospital coberto de neve. O som do riso de um filho que ele nunca ouviu. Os aniversários perdidos. Os projetos escolares. Os joelhos esfolados. As candidaturas à universidade. Todos os momentos que ele nunca poderia recuperar. Mas ele não deixou que a culpa o quebrasse. Ele deixou que ela o ensinasse. Ele entendia agora que a redenção não era um único ato. Era um milhar de ofertas silenciosas, dispostas pacientemente ao longo do tempo. Sofia finalmente sugeriu que se encontrassem num parque perto do campus universitário para o qual ela se tinha comprometido recentemente. Era início da primavera, o tipo de dia em que as árvores estavam a começar a acordar e o ar carregava os primeiros vestígios de algo novo. Alexandre chegou 15 minutos mais cedo. Ele não usava fato, nem relógio, nem casaco caro. Apenas uma camisola e jeans simples, como se estivesse a tentar afastar-se do homem que tinha sido e entrar no homem que estava a tentar tornar-se. Quando ela chegou, ele viu-a antes que ela o visse. Ela parecia ela mesma, focada, ponderada, ligeiramente reservada. Os seus ombros estavam direitos, o seu andar firme, o seu rosto ilegível. Ela sentou-se no banco em frente a ele e cruzou as mãos no colo. Por um momento, nenhum dos dois falou. Eu não sei bem como fazer isto, ela admitiu finalmente. Nem eu, ele respondeu suavemente. Mas estou aqui. Ela olhou para ele, o seu olhar firme. Por que é que não voltou? Mesmo depois de ter ido embora, mesmo que a carta fosse convincente, por que é que não verificou? Por que é que não tentou? Era a pergunta que lhe estava a queimar por dentro desde o momento em que soube a verdade. E ela merecia uma resposta. Alexandre não se desviou. Não culpou a mãe ou o caos da sua carreira. Não deu desculpas. Em vez disso, olhou para suas mãos e disse: eu tive medo e fui egoísta. Deixei que uma carta ditasse tudo porque me deu uma desculpa para não enfrentar a possibilidade de ser pai antes de estar pronto. Disse a mim mesmo que era melhor para ti, para a tua mãe, para a minha carreira. Mas a verdade é que fui fraco. Eu era jovem e arrogante e pensei que podia fugir à culpa. Mas ela seguiu-me de qualquer maneira. Sofia não falou por um longo momento. O seu rosto estava ilegível, mas os seus olhos brilhavam ligeiramente na luz suave da manhã. Eu não quero uma explicação perfeita, ela disse finalmente. Eu só quero honestidade. É tudo o que te posso oferecer agora, ele disse. E tempo, o tempo que for preciso. Eu sei que não posso aparecer 18 anos depois e esperar nada. Só quero que saibas que te vejo agora, plenamente. E estou orgulhoso de quem tu és. Quer alguma vez me chames pai ou não? Ela desviou o olhar, pestanejando rapidamente. O vento agitou os ramos acima deles. Pela primeira vez, algo dentro dela se soltou, apenas ligeiramente. Não era perdão.
Ainda não. Mas era algo mais suave do que a raiva. Um espaço onde o entendimento podia crescer. Eles falaram por mais de 1 hora. Ele fez perguntas, não sobre a escola ou conquistas, mas sobre ela. Que livros ela gostava? Que tipo de música ela ouvia? O que a fazia rir? E ele contou-lhe histórias, não sobre dinheiro ou poder, mas sobre os sonhos que costumava ter e os erros que o moldaram. Pela primeira vez, ela viu as rachaduras na armadura dele e percebeu que o homem sentado à sua frente não era apenas uma figura da sua imaginação. Ele era real, falível, a tentar. No final da conversa, ela levantou-se e disse: "Eu ainda não estou pronta para nada, mas acho que gostava de continuar a falar." Ele acenou com a cabeça. "Sempre que quiseres, eu estarei aqui." Ela afastou-se lentamente, a distância entre eles ainda grande, mas já não infinita. Alexandre permaneceu no banco muito depois de ela ter ido embora, o vento a soprar pelas árvores, o som do mundo a começar de novo. Mais tarde, naquela noite, Sofia regressou à casa e encontrou a mãe à espera na cozinha. Liliana levantou a cabeça, procurando no rosto da filha um sinal. Sofia não disse nada de imediato. Ela simplesmente caminhou, abraçou a cintura da mãe e agarrou-se. "Ele não fugiu desta vez", ela disse calmamente. "Ele ouviu." E pela primeira vez em anos, Liliana permitiu-se acreditar que talvez a cura fosse possível. Não porque o passado tivesse mudado, mas porque o futuro podia mudar. Os meses que se seguiram não foram fáceis nem suaves, mas foram honestos. Sofia e Alexandre começaram a encontrar-se regularmente, às vezes em locais públicos, outras vezes em cantos tranquilos da cidade, onde podiam falar sem o peso dos olhares ou das expectativas. As suas conversas foram estranhas no início, cheias de pausas e incerteza, mas sob essa hesitação havia algo firme, um desejo de saber, de entender, de construir. Alexandre nunca a pressionou, nunca pediu para ser chamado pai. Não trouxe presentes ou promessas. Ele simplesmente apareceu, repetidamente, e ouviu. E lentamente, tijolo por tijolo, uma ponte começou a formar-se. Ele aprendeu sobre a infância dela, não apenas os marcos, mas os momentos tranquilos, os dias em que ela e Liliana passavam a cozinhar num apartamento frio, as noites em que liam livros juntas, debaixo de um único candeeiro a piscar. Ela contou-lhe sobre os professores que tinham acreditado nela, os projetos de ciências que tinham despertado a sua curiosidade e a fome que ela sentira, não apenas por comida, que às vezes era escassa, mas por oportunidade, por segurança, por espaço para sonhar. Alexandre sentou-se com cada história como se fosse uma confissão, absorvendo cada palavra, lamentando as memórias que tinha perdido, mas honrando-as da mesma forma. Liliana permaneceu cautelosa. Ela não interferiu, mas também não se envolveu. Ela observou de longe enquanto Sofia construía esta nova ligação, sempre pronta para a apanhar se ela caísse. Houve dias em que o passado subia como uma maré dentro dela, lembrando-a da dor, da solidão, das noites em que tinha chorado silenciosamente enquanto a filha dormia ao seu lado. Mas depois ela via-os, Sofia e Alexandre, sentados no parque ou a caminhar lado a lado numa rua tranquila, e algo dentro dela se suavizava. Não por perdão, não inteiramente, mas por reconhecimento. As pessoas podiam mudar, e talvez algumas feridas não fossem feitas para serem apagadas, mas sim compreendidas. Tudo mudou na noite da cerimônia do Prêmio Nacional de Ciência do Futuro. O evento foi realizado num grande salão na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa,
um espaço construído para senadores e acadêmicos, não para estudantes do secundário. No entanto, naquela noite, estava cheio das mentes jovens mais brilhantes do país, cada uma em chamas de possibilidade. Sofia tinha sido escolhida como uma das 3 finalistas pela sua investigação inovadora em filtração de água sustentável, e o seu nome tinha sido sussurrado nos círculos científicos durante semanas. Jornalistas, investidores e líderes universitários enchiam os assentos, a sua atenção fixada no palco. Sofia estava nos bastidores, os nervos a zumbir nas suas veias. Ela usava um vestido simples, cor creme, cozido pela própria Liliana, e um pequeno alfinete em forma de molécula na gola. Quando o seu nome foi anunciado e a multidão se levantou em aplausos, ela avançou para a luz com uma calma que nunca soubera que possuía. Ela falou sem notas. Eu estou aqui hoje não como alguém que surgiu de circunstâncias perfeitas, mas como alguém que surgiu porque lhe foi permitido. Porque a minha mãe, uma mulher que trabalhou em 3 empregos e nunca perdeu a esperança, acreditou em mim quando mais ninguém o fez, porque professores, mentores e sim até mesmo estranhos silenciosos abriram portas que eu nunca poderia ter aberto sozinha. Ela fez uma pausa. Os seus olhos moveram-se pela multidão, parando por um breve momento em 2 rostos, na primeira fila. Liliana, com os olhos arregalados de emoção, e Alexandre, com as mãos apertadas, a olhar para ela não como um benfeitor ou um símbolo de redenção, mas simplesmente e plenamente como um pai. Eu costumava acreditar que a dor era algo que carregávamos sozinhos, continuou ela, que a ausência significava finalidade, que o silêncio era o fim da história. Mas aprendi que às vezes a ausência é apenas um capítulo, e o silêncio é o espaço onde a verdade espera para ser dita. A sala estava em silêncio, sem tosse, sem movimento nos assentos, apenas respiração, presa em 1000 peitos. Por isso, hoje, eu aceito este prêmio, não só para mim, disse ela, a voz firme, mas para todas as raparigas cujo futuro alguma vez foi duvidado, para todas as mães que deram tudo sem expectativa, e para todas as pessoas que aprenderam que nunca é tarde demais para aparecer. O aplauso foi ensurdecedor, câmaras dispararam, repórteres rabiscavam notas, mas Sofia não ouviu nada disso. Ela desceu do palco e caminhou em direção à primeira fila. Liliana levantou-se primeiro, envolvendo a filha num abraço que falava de 1000 noites sem dormir e 1000 outros momentos de orgulho. E depois, lentamente, Sofia virou-se para Alexandre. Ele levantou-se, hesitante, incerto se lhe era permitido isto. Mas ela avançou e abriu os braços. Ele abraçou-a cuidadosamente, reverentemente, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Naquela noite, tudo mudou novamente. As manchetes eram brilhantes. Inovadora adolescente capta o coração da nação. Sofia Santos, a rapariga que desenhou um futuro. Mas, para ela, o momento mais importante veio horas depois, num tranquilo quarto de hotel onde estava sentada entre a mãe e o pai, a comer comida para fora de caixas de papel e a rir de algo que nem sequer tinha graça. Eles não falaram sobre o passado. Não precisavam. Eles estavam a construir outra coisa agora. Nos meses que se seguiram, Sofia começou o seu primeiro ano no Instituto Superior Técnico, IST. Liliana abriu uma fundação para jovens mães solteiras, oferecendo apoio legal, ajuda com a habitação e bolsas de estudo. Alexandre estabeleceu o Prêmio de Inovação Sofia Santos para jovens carenciados em STEM. Os 3 não eram uma família tradicional, mas eram uma família, no entanto, construída não na perfeição, mas, na verdade, no esforço e na escolha
de continuar a tentar. Algumas feridas nunca desaparecem, mas, às vezes, tornam-se o lugar por onde a luz entra. Esta história não é apenas sobre abandono ou reunião, é sobre o custo silencioso e brutal do silêncio e a força extraordinária que é preciso para reconstruir algo que nunca teve a oportunidade de crescer. O que torna o final poderoso não é que tudo se resolva magicamente, mas que as personagens escolham encontrar-se no rescaldo da dor, com honestidade, humildade e a coragem de começar de novo. Sofia não perdoa facilmente e não devia. Liliana não esquece, mas desapega-se. E Alexandre não espera a redenção. Ele conquista o direito de estar presente, passo a passo. É isso que faz com que os momentos finais soem verdadeiros, não a perfeição, mas o esforço. Não a reunião, mas o acerto de contas. No final, a história lembra-nos que algumas feridas deixam cicatrizes, sim, mas as cicatrizes podem ser fortes. Elas são a prova de que a cura foi possível, e nisso, a beleza